Como você lida com o luto? Pensar no luto tende a ser algo, eu vou colocar assim, que se evita. Porque pensar no luto é pensar numa dor pela perda de alguém importante. Mas se você não pensar, se você não olhar, não considerar, o que você sente em relação ao luto é como se ele nunca completasse. Existe uma autora que fala das 5 fases do luto, que é negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Com a visão da constelação familiar, no meu ponto de vista, são 2 fases: a não aceitação e a aceitação. A consequência da não aceitação envolve a raiva, envolve a barganha e envolve a depressão. Então, as 4 primeiras fases do luto estão dentro da não aceitação. Faz sentido? Então, eu estou apresentando a explicação prática de por que eu estou dizendo que uma forma mais simples de ver as 5 fases do luto é considerar que as 4 primeiras estão dentro da não aceitação, que é negação, não aceitação, raiva, por conta da não aceitação, da negação, a barganha, de novo, como se quisesse condicionar a um resultado, e a depressão também como fruto dessa não aceitação, até que vem a aceitação e se completa. O problema é que muitas vezes a gente consegue negar o que sente. Então, no fundo, com o luto existe uma tristeza profunda, que é a 4ª fase, a depressão. A dificuldade de lidar com essa tristeza normalmente já acompanha a nossa vida, desde a infância. Se parar para pensar, a tristeza é uma emoção básica, é uma emoção que é normal sentir, ela faz parte da nossa relação com o mundo interno, em face a estímulos externos. A tristeza, então, chama a gente para ir para dentro. Só que a nossa mente ela é especializada em evitar a dor, para proteger a gente. E a tristeza é uma dor. Logo, a gente evita a tristeza. Só que evitar a tristeza é como evitar cuidar de uma ferida que está suja. Se você não cuida dessa ferida suja, ela infecciona. Então é necessário olhar para a tristeza com aceitação e aí ela suaviza. Essa é uma forma de luto. O luto, de uma forma como se aprende na comunicação não violenta, é reconhecer que uma dor é legítima. É reconhecer que existe uma dor. Faltou algo. Não é que não houve cuidado, mas faltou o cuidado que você gostaria. E muitas vezes isso gera uma tristeza. Daí quando vem uma perda de alguém significativo, é uma dor muito maior, porque é uma dor que envolve um acumulado de tristeza, de dores emocionais. Então, como lidar com o luto? Primeiro é reconhecer que talvez já haja uma tristeza aí, que de alguma forma você conseguia evitar, ou nem percebe. Eu acho que esse é o ponto-chave. Eu tinha uma tristeza que eu não reconhecia, eu não sabia reconhecer. Eu me sentia inquieto, eu me sentia agitado, impaciente. Se você se sentir inquieto, agitado, impaciente, isso é uma pista para reconhecer que tem uma tristeza por trás. E que essa impaciência é a consequência de evitar contato com a tristeza. Ou seja, não querer sentir a tristeza faz se trocar a tristeza pela raiva. Porque a raiva é para fora, é ativa. E a tristeza é para dentro. Daí, como lidar? Se você quer ter mais paciência, se você quer ter mais paz, você precisa olhar para dentro e cuidar dessa parte. Essa parte que quer ser vista. Então, dentro desse conjunto do luto, é como se fosse um tabu falar do luto ou falar da dor para muitas pessoas. Porém, é necessário olhar para o luto. Então, houve uma perda, um falecimento de alguém importante. Existe uma dor. Como lidar com essa dor? Às vezes, se apega na dor e se revive a dor, pensa-se frequentemente na dor. Isso ainda não é aceitação. Então, ficar no sofrimento, relembrando
vamos dizer, o negativo, ou lembrando momentos positivos que não vai ter mais, que tem um efeito negativo, ainda é um reviver a dor, não é aceitar ela. Negar a dor da perda também não é aceitar. Então, como lidar com o luto? Pode ser que sozinho não seja possível, por ser uma dor muito grande. Daí, a constelação familiar pode ajudar, como uma forma de perceber isso que está no campo da família. Nascimento e falecimento fazem parte da vida. Porém, é como se a morte fosse algo que, como eu posso dizer? A morte é revestida de um peso. O que eu convido a considerar é, esse peso que reveste a morte já existe na tristeza que não se quer olhar. É como se a morte se tornasse algo amplificado em termos de uma dor muito maior, porque tem um acumulado de tristeza. Aceitar a morte é aceitar a vida. E aceitar a morte não é querer morrer, é ao contrário, é querer viver. Aceitar, nesse contexto da constelação familiar, é aceitar que algo existe, é reconhecer que algo existe. Aceitar não quer dizer necessariamente desejar ou buscar. Ao contrário, muitas vezes não aceitar quer dizer o desejar. Em muitas constelações, quando o cliente está identificado com alguém que faleceu, querendo salvar ou querendo ir no lugar, muitas vezes é um não aceitar a morte. Parece contraditório, né? Mas é que a gente pode ter uma vontade consciente. Eu posso dizer uma coisa aqui e sentir outra aqui. Eu posso dizer que eu quero viver intensamente e ao mesmo tempo não me permitir. Porque minhas emoções e meu pensamento estão em direções opostas. Eu preciso de aceitação ao que eu sinto. Eu preciso pegar as minhas ideias, deixar elas de lado um pouco e reconhecer a verdade do que eu sinto. Quando existe esse reconhecimento, aí alivia. Negar o luto faz ele durar muito mais tempo. E um luto não vivido pode durar uma vida inteira. É possível viver muitos anos com a negação de luto. E a consequência disso é afetar todas as relações. É afetar como você lida com você mesmo, com a vida, com as pessoas próximas. E não aceitar o luto não libera a tristeza. Ao contrário, acumula ela, que pode ser somatizada. Na metafísica das doenças, muitas doenças relacionadas a pulmão e coração têm um fundo de uma tristeza não aceita, uma tristeza profunda. Então, preventivamente, aceitar a tristeza é uma forma também de aceitar o luto. E para isso precisa se olhar. Então, a solução para lidar melhor com o luto e com a constelação familiar, com o acompanhamento de 10 sessões que eu ofereço, você consegue esse resultado de lidar melhor com o luto e trazer um autoconhecimento e lidar melhor com as emoções. Então, a solução para lidar com o luto é olhar para ele. Um case, uma história, recente, eu atendi uma cliente que sentia ainda que não tinha vivenciado o luto pelo falecimento do pai, que tinha acontecido há alguns anos. Daí, na sessão, a gente olhou, pedi para ela pensar no pai, e nesse pensar, ela já se emocionou, já sentiu que tinha uma dor. Daí eu perguntei, eu facilitei usando as imagens mentais, como ela percebia. E nessa percepção, de perto, longe, como estava, ela se viu do lado dele. E eu perguntei como era. Era bom. E daí eu propus que ela olhasse de frente. E como era? Ela disse melhor. E havia um aspecto também que ela estava grande em relação ao pai. Caso você não conheça nada de constelação e está me ouvindo pela primeira vez, uma forma de facilitar a constelação na sessão individual é perceber onde está a imagem mental, o pensamento da pessoa em que você pensa, está perto ou longe. E essas interações funcionam como funciona uma constelação presencial, com pessoas, em grupo. O perto e longe e os sentimentos são elementos para trazer a mudança, representam o que está no campo. Então, trabalhando dessa forma, a gente conseguiu liberar o luto olhando e deixando e reconhecendo aquilo que estava presente. Não existe uma fórmula
para fazer constelação, porque a forma de fazer acontece no momento. Então, cada constelação familiar é única, porque aquilo que surge no campo no momento é o que indica o próximo passo. E se você quer lidar melhor com o luto ou com uma tristeza que você não consegue dar conta, eu tenho um diferencial na minha forma de trabalhar com constelação familiar, porque além de constelação eu tenho formação em outras terapias, como coaching sistêmico, como a hipnoterapia, como a programação neurolinguística. Então eu ofereço um acompanhamento de 10 sessões, onde na sessão inicial a gente trabalha a clareza sobre o que você quer para a sua vida nos próximos anos, nos próximos 12 meses, para 3 meses e aquilo que impede você de avançar. Depois da primeira sessão, as próximas são exatamente trabalhar esses impedimentos internos e questões práticas para você alcançar. E isso a constelação traz. Não só resolver problemas, dificuldades emocionais ou de relacionamento, mas também ter um caminho prático pela frente, identificando aquilo que você quer realmente. Daí, caso você queira agendar a sessão inicial, você pode falar comigo, acessando o site constelasp.com.br. Bom, é isso. Eu gostaria de saber o que você achou desse conteúdo, deixando seu comentário abaixo. E se você gostou, lembre de clicar no curtir e se inscrever se você não é inscrito. Bom, é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.